Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa da Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, 9 meses depois da sua Imaculada Conceição, 8 de dezembro, a Igreja nos oferece como primeira leitura a profecia do profeta Miqueias, que diz que a cidade de Belém não é a menor entre os povoados de Judá, porque de lá sairá aquele que dominará em Israel. Belém é a cidade de Davi, cujo descendente, Jesus Cristo, iria salvar o mundo, mas também Belém é a cidade onde este descendente iria nascer, como Davi havia nascido nela também. Deus deixará seu povo ao abandono. Esta é a ideia do abandonar o seu povo ao seu pecado, até o dia em que uma mãe der à luz. Esta mãe é Maria, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Sobre este que será dado à luz, ele não recuará, apacentará com a força do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus, e os homens viverão em paz. Pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Esta mãe vai dar à luz aquele que será a paz. É a mensagem do profeta Miqueias. Esta profecia foi lembrada pelos sumos sacerdotes, quando Herodes perguntou a eles: onde deve nascer o Messias? Eles citaram para o rei esta mensagem, segundo a qual o Messias deveria nascer em Belém, terra de Judá. O Salmo responsorial fala da vida intrauterina. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. E o Evangelho, longo, fala da genealogia de Jesus, segundo São Mateus. São Mateus começa em Abraão, depois de Abraão ele vai até o rei Davi, com 14 gerações. Do rei Davi ele vai até o exílio da Babilônia, com 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jesus, 14 gerações. 14 era a soma das letras do nome de Davi. Jesus é 3 vezes 14, ele é 3 vezes Davi. Ele descende de Davi, mas supera o seu ancestral. E como foi que Jesus Cristo se fez homem? A origem dele, diz São Mateus, é assim: Maria, sua mãe, prometida em casamento, ou, segundo outra tradução, desposada, porque o matrimônio judaico tinha 2 fases, uma correspondente ao nosso noivado e outra ao matrimônio propriamente dito. Nesta primeira fase, ainda que você chamasse o homem de marido e a mulher de esposa, os dois não viviam juntos, mas já eram considerados casados. Ela estava prometida em casamento ou casada com José. Antes de viverem juntos, ela concebeu por ação do Espírito Santo. E José, que era justo e não queria difamá-la, se ele denunciasse Maria Santíssima por adultério, note-se, seria adultério, porque os dois já eram casados. Não seria uma fornicação, como de uma jovem solteira. José, que era justo e não queria difamá-la, porque o adultério exigia muita humilhação para a apuração do crime e depois para o apedrejamento, que seria a pena, resolveu abandonar Maria em segredo. Parece que ele pressentiu que aquilo que havia com ela era algo que superava a sua capacidade de entender. Algo semelhante àquilo que Pedro disse na pescaria milagrosa: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Se há algo que ele não consegue entender, como ela está grávida, então ele se afasta. Mas quando estava para se afastar, um anjo aparece em sonho e lhe diz: José, filho de Davi. O título que o anjo dá a José é que ele descende de um rei, o rei Davi. Não temas receber Maria por esposa. Por quê? Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, logo, a gravidez dela é milagrosa, e ela dará à luz um filho. E esse filho será chamado Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o povo de seus pecados. Então, nesta leitura de hoje, ressalta-se que Jesus era descendente de Davi, embora o supere, que José
foi chamado pelo anjo com o título de Filho de Davi, para lembrar que ele cuidaria, seria o pai zeloso de alguém que seria sempre recordado como filho de Davi, o Messias, e se realça a figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora aqui foi o templo em que Deus quis habitar. Foi o primeiro sacrário vivo. Mas, para que Deus enviasse seu Filho ao mundo, ele preparou este sacrário. Este sacrário não foi, digamos, improvisado, mas preparado com carinho. A preparação deste sacrário se deu pela Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria no seio de Santana, concebida sem pecado original. 9 meses depois que ela foi concebida, já cheia de graça, ela nasce. E este nascimento traz grande alegria para os seus pais, Joaquim e Ana, que, segundo a tradição, eram infecundos, não tinham filhos e já eram idosos. Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. Maria é a aurora. Ela prepara o surgimento do sol. Hoje celebramos a festa da aurora, que é Maria Santíssima, e devemos agradecer a Deus por tê-la criado e acumulado de todas as graças para ser uma digna habitação de seu Filho. Devemos louvar a Maria por ela ter correspondido sempre à graça de Deus, e devemos dar um presente para ela, porque hoje é o dia do seu aniversário. O que Maria Santíssima mais deseja é que nós façamos a vontade do seu Filho. Foi a única vez em que Maria deu uma ordem no Evangelho, foi esta: fazei tudo o que ele vos disser. Se nós formos filhos obedientes a Jesus, seremos obedientes a ela, alegraremos o seu imaculado coração e traremos um conforto no meio de tanta tribulação neste dia de festa. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.